Oi, gente, aqui quem fala é a Liz e eu vou fazer aqui uma aula de revisão sobre sistema imunitário. Espero que dê para entender. Se restar dúvidas, vocês mandam no grupo e vamos lá. Bom, primeiramente, o que é sistema imunitário? Quando a gente joga na internet, pelo menos a primeira definição que apareceu para mim foi essa. Os leucócitos, ou glóbulos brancos, são células produzidas pela medula óssea e linfonodos. Eles têm a função de produzir anticorpos para proteger o organismo contra os patógenos. Os leucócitos são o principal agente do sistema imunológico no nosso corpo. Ok, tá, mas isso não parece responder nada. Por exemplo, se eu não tenho conhecimento do que é um leucócito e eu não faço ideia do que é medula óssea ou linfonodo, isso daí já está dificultando o meu entendimento sobre o que seria um sistema imunitário. Então, muitas vezes não basta jogar, né, aqui a definição, que a gente vai aprender, é um sistema. Então, um sistema tem muitos componentes. Se a gente pesquisa aqui, por exemplo, por alguma imagem, a gente vê um homem todo com várias partezinhas e ok. O sistema imunitário, a gente pode dizer que é um sistema de defesa, mas sistema de defesa do quê? Se eu não estou em guerra, eu não estou lutando com ninguém, eu não estou pegando arma para bater em ninguém, do que eu estou me defendendo? Eu estou me defendendo de micro-organismos. Tá, isso existe? O que é micro-organismos? Bom, nessa imagem a gente consegue ver alguns micro-organismos, mas lembrando, essa imagem é só representativa, significa, por exemplo, isso aqui você não consegue ver a olho nu. Você tira assim, eu uso óculos, né? Mas vou tirar aqui meus óculos, olhar para o ar, caçar um desse, eu não vou conseguir enxergar. Micro-organismos, eles têm um tamanhozinho mas tão pequenininho que com óculos ou sem óculos eu não vou conseguir enxergar. Eu preciso de lentes especiais, como por exemplo os microscópios. Os microscópios, eles são responsáveis por fazer a gente conseguir enxergar algumas coisinhas super pequenininhas que a gente não enxergaria colocando apenas um óculos. Então, essa imagem, ela representa, mais ou menos, supondo um vírus, aqui a mão de um homem ou de uma mulher tentando barrar isso. Vamos pensar que o sistema imunitário é basicamente uma mão tentando impedir a entrada de vários micro-organismos. Por que essa mão aqui parece fazer uma defesa destes micro-organismos, deste pessoal aqui, desses alienígenas? Porque muitos micro-organismos, quando em contato interno dentro do nosso corpo, eles podem causar dano. E dano, do que você está falando? O que é um dano? É uma lesão, por exemplo, eu cortei o meu bracinho, a minha perninha, e, por exemplo, na faca tinha vários desses micro-organismos, só que eu não sabia. Para mim, a faca estava limpa e sem querer eu cortei minha mão. Esses micro-organismos acharam naquele momento um local, uma porta de entrada. Pode ser na mão, mas podia ser na bochecha, podia ser no pé, podia ser na barriga, tá? Então, eles entram como se fosse uma porta de entrada para eles. Porque, assim, pela uma mão, como que eles vão entrar, né? Ó, tô vendo aqui uma mão barrando, mas parece que a mão consegue impedir. E, ok, isso que a gente vem pro que a gente chama de... Deixa eu tirar aqui um pouquinho desse zoom. De imunidade inata e imunidade adaptativa. Parece meio difícil a gente falar de imunidade inata, falar de imunidade adaptativa, mas com explicações breves aqui sobre células, sobre antígenos, anticorpo, vocês vão começar a entender. Ok, voltando. Quando a gente viu essa definição, a gente estava falando que eles eram produzidos pela medula óssea e linfonodo, os leucócitos. O que são esses leucócitos? O que são leucócitos, Brenda? Ok, você já falou, são produzidos... Ok, tá aqui, vamos lá direto que eu tô enrolando já demais. Os leucócitos, por exemplo, vocês estão vendo esse nomezinho bem aqui, eles são células também chamadas de glóbulos brancos, e aqui eu tenho certeza que vocês já escutaram esse nome. Então, eu tenho vários tipos de leucócitos. Se eu olho para esse daqui e tem uma série de setinhas apontando para outros. É como se fosse, basicamente, esse leucócito. Quando eu falo leucócito, eu posso estar falando de um neutrófilo, eu posso estar falando de um eosinófilo, eu posso estar falando de um basófilo, eu posso estar falando de um monócito, uma célula dendrítica, e aí por aí você já entendeu, né? Então, eu estou falando disso daqui. Os leucócitos são tipos de células,
células de defesa contra micro-organismos ou contra agentes que podem causar doença, que muitas vezes a gente chama de patógenos, organismos que são capazes de causar doença em um hospedeiro, tá? Vamos lá, novamente voltando para essa definição aqui, na medula óssea e linfonodos. Os linfonodos, eu vou colocar aqui para vocês, linfonodos, para vocês terem uma ideia do que são. Linfonodos, tá? É como se fosse uma rede, parece um verdinho assim, tá? Mas quando eu estiver falando sobre linfonodo, eu tô falando disso daqui, ó, dessas coisinhas verdes e tal, tá? Eu tô generalizando aqui. Ok. A gente pode ver aqui nessa imagem, explicando também essa imagem, o osso. Tá, isso daqui é um osso. E dentro dos ossos, a gente tem uma partezinha vermelha. Aqui esse osso, vamos imaginar que a gente está olhando para dentro do osso. Então, dentro do osso também tem uma partezinha lá vermelha. Os ossos não, eles não são só aqueles trem branco que a gente às vezes olha e pensa que é oco, que é duro, que não tem mais nada dentro, não tem essa parte vermelha, tá? Mas ok. Dentro daqui a gente pode ver várias células se originando. Então, células se originam daqui, dessa medula óssea, tá? Aí a gente pode ver essa célula-tronco pluripotente. Por exemplo, aqui é uma célula-tronco que pode se diferenciar em células mieloides ou células linfóides. As células mieloides, a gente tem, por exemplo, aqui as hemácias, os monócitos, os neutrófilos, basófilos e eosinófilos. E aqui a gente está vendo plaquetas que não são necessariamente, não são células, mas são pedacinhos de algumas coisinhas dessas células, por exemplo. E desse lado, células linfóides, como por exemplo, essa célula aqui pode dar origem a um linfócito B ou ao linfócito T. Então, quando a gente fala de células linfóides, eu posso falar de uma célula ou de um linfócito T, ou eu posso falar de um linfócito B. Sim, eu também tenho tipos de linfócitos, eu tenho T e eu tenho B. Ok, essa parte vermelha, ok, é só isso daí é só sangue? Não, primeiro que o sangue, ele não é formado só por uma parte líquida que circula todo o seu corpo, não, a gente pode dividir o sangue em uma parte meio sólida e líquida, como se fosse um suquinho. Vamos pensar um suco que você coloca o corante e você coloca açúcar, você mexe tudo isso e você tem um suco, tá? Vamos imaginar isso. O sangue é mais ou menos assim. Eu tenho essa parte sólida, como por exemplo um açúcar, eu tenho a parte líquida, como se fosse a água. Então, a gente chama essa parte líquida de plasma, né? No sangue a gente chama de plasma. E a gente pode ver também que dentro do sangue, aqui é como se fosse ampliando o que tem dentro do sangue. Eu tô vendo várias bolotinhas, vários círculos vermelhos, tô vendo outros círculos roxos. Isso daqui são células, tá? Isso daqui em vermelho são as hemácias, isso daqui em roxo são glóbulos brancos, células de defesa. A gente chama de glóbulos brancos, tá? Mas é um nome. Na imagem parece mais roxo, tá? Que são os leucócitos, né? E a gente pode ver aqui também essa parte líquida, tá vendo? Como se fosse o plasma. Então, por um processo de centrifugação, a gente consegue dividir. É como se fosse o quê? O que você colocou nesse suco, Brenda? Ah, eu coloquei açúcar, eu coloquei corante, eu coloquei isso, coloquei aquilo. O sangue tem dentro dele essas coisas, tá? Normal, tem tudo isso daqui dentro dele. O que forma o sangue pode ser as hemácias, os leucócitos, o plasma, plaquetas, tudo tá dentro do seu sanguezinho. Então, por um processo de centrifugação, a gente consegue saber o que tem no sangue, fazer a contagem desses leucócitos. Por exemplo, centrifugação é como se fosse dividir, né, em uma parte, dividir entre o plasma, dividir entre a parte sólida, as hemácias, né, que por ser mais densas, elas ficam aqui do lado de baixo, tá? Ok. Vamos lá, passar pro lado.
Aqui mais uma imagem, só representando o que a gente citou aqui. A gente tem um ossinho, a gente tem a medula óssea vermelha, a gente tem células-tronco, né? Feitas aqui saindo, parece, né, que elas estão saindo daqui, células-tronco hematopoéticas, como os glóbulos vermelhos do sangue, glóbulos brancos do sangue, e aqui como exemplo também as plaquetas. Ok, essa imagem eu vou explicar para vocês também o que é. Bom, a gente consegue aqui ver um vaso sanguíneo, tá? O que é um vaso sanguíneo? É essa parte aqui, né? Vamos lembrar, a gente pode ter artérias, veias, capilares, ok. A gente está falando de um vaso sanguíneo aqui, vamos chamar ele de artéria. Aqui eu tô vendo algumas hemácias, estão vendo? Aqui tá uma imagem como se fosse ampliada. Aqui eu tô vendo um glóbulo branco, tá? É uma célula de defesa. Aqui, esses pontinhos, a gente está falando de alguns compostos químicos e a gente está vendo em verde patógenos. Ok, agora a gente já chegou naquela definição de patógeno. Quando eu falo de patógenos, eu estou falando de uma coisa estranha ou um micro-organismo que pode causar uma doença. Então, eu estou falando de algum desses aqui ou outros tipos, né? Que a gente viu que eu também tenho tipos de células de defesa, mas eu também tenho vários tipos de anticorpos não, perdão, de antígenos, tá? Antígenos são substâncias estranhas. Vamos pensar assim, antígeno. Pensa nesse E de estranho, eu uso isso como macete para aprender. Vamos pensar que aquelas coisinhas invadiram, né? Aqui foi um corte, né? Aquela faquinha, o exemplo da faquinha que você cortou, lesionou, eles conseguiram entrar aqui, tá? Nisso que eles entraram no seu micro-organismo, os glóbulos brancos, eles têm que sair daqui, que eles circulam na corrente sanguínea, eles vão precisar sair porque os glóbulos brancos, eles fazem a defesa, tá? Desses patógenos. Então, é como se fosse assim, você tá numa cidade aqui é a tua vila, né? E do nada, você é uma hemácia, vamos pensar, você é uma hemácia, esses daqui são os policiais, os glóbulos brancos, entre aspas, tá? E um ladrão invadiu a sua terra, a terra de todos, e começou a ameaçar todo mundo. Os policiais que estavam aqui, eles pensaram, não, calma aí, vamos ter que fazer uma defesa disso. Então, eles vão migrar daqui e tentar combater isso daqui. Mas, como a gente já viu na matéria, na disciplina, quem vai fazer isso, quem vai rondar, ou quem vai capturar, né, como se fosse o policial, capturar esses micro-organismos, são os chamados fagócitos, células capazes de fazer fagocitose. Elas vão englobar, vamos chamar aqui de prender, dentro de si, vão comer, né, esses patógenos, esses antígenos, e internalizar dentro deles. Esse processo a gente chama de fagocitose. Então, vamos lá dar um exemplo de um neutrófilo aqui. Vou colocar aqui para vocês. Neutrófilo fagocitando. Para ficar mais lúdico, né? Vocês entenderem. A gente tem esses videozinhos, são bem legais. Depois na internet vocês pesquisam por isso. Como se estivessem fagocitando. Vamos lá, aqui eu acho que essas imagens aqui estão tão maravilhosas. Ok. A gente estava falando, pensa que aquilo é aquela coisinha verdinha que a gente citou. Fagocitose de uma célula inimiga. A célula inimiga, no caso, é essa daqui, vermelhinha, que na outra imagem ela estava verde, né? Mas ok. Aqui é um glóbulo branco fazendo a fagocitose, comendo. Vamos pensar que aqui é uma boquinha. Ele comeu. Dentro dele, ele vai quebrar, né? Aqui a gente chama de fusão de um fagossomo e um lisossomo, aqui, né? E isso aqui como se fossem enzimas digestivas, tá? Que vão se aderir aqui, vão quebrar, tá? Fragmentos da célula inimiga, essa é a célula inimiga. Ok, essa parte roxa, gente, não é um intestino, essas coisas, é um núcleo, tá? É o núcleo da célula. E liberação dos fragmentos. Então, essa liberação dos fragmentos, a gente tem que lembrar que o quê? Células que apresentam antígenos, elas não vão apresentar o antígeno inteiro. Células que fazem a fagocitose, elas
quebram, né? Elas comem aquilo como se fosse, vamos pensar assim, você comeu uma bala, você começou a mastigar essa bala e depois você cuspiu essa bala. É basicamente isso, tá? Você quebrou ela em várias partes para poder apresentar também em várias partes. Ok, e liberação dos fragmentos. Então, novamente repetindo, fagocitose de uma célula inimiga é esse processo de englobar, quebrar em outras partes para, né, apresentar posteriormente. Nesse caso aqui da célula de defesa, fusão de um fagossome e um lisossome. Enzimas degradam a célula inimiga, fragmentos isso daqui são passos, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Daqui é o passo 1, daqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4, aqui é o 5. Ok, vamos ver aqui se a gente tem mais coisinhas, já falamos. E ok, paramos nessa imagem aqui, né? Expliquei, eu acredito que deu para pegar um pouquinho. Vamos lá, voltando então para cá. Ok, então, a gente viu que é um sistema imunitário, parece meio estranho, parece que a gente está falando de uma coisa de outro mundo, mas não, gente, é no nosso dia a dia, a gente está todo dia lá, todo dia lá, sim, mas todo dia a gente está em constante defesa do nosso próprio organismo. A gente não percebe porque tem coisas bem menores defendendo a gente. Nossas células de defesa, né? Elas estão defendendo a gente. Eu não preciso pensar, olha, chegou a hora de vocês defenderem o meu corpo. Defendo aí. Não, elas já fazem isso naturalmente. E a gente pode ver que essa imunidade, o sistema imunitário, ele é dividido em dois. Entre aspas, assim, a gente fala de divisão didática, mas num contexto de infecção, de tudo mais isso, a gente vai ver que um vem depois do outro. Por exemplo, a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Vou explicar também essa imagem aqui, que muitas vezes elas podem não ser tão representadas, bem representadas. A gente falou de micro-organismo, a gente estava falando disso daqui. Vocês conseguiram lembrar que são bem pequenininhos, micro-organismos, tá? Então, aqui é um micro-organismo, qual tipo? Não sei, pode ser um vírus, pode ser um fungo, pode ser uma bactéria, tá? Um micro-organismo. Ele deixa aberto aqui. Aqui eu tô vendo que são isso? Esses quadradinhos são células. Então, isso daqui é uma barreira epitelial, uma barreira, vamos pensar, uma pele, né? Defender uma barreira epitelial é o que reveste muitas vezes um organismo. Por exemplo, a gente tem a nossa pele revestindo todo o nosso corpinho. E a pele também, ela defende a gente de muitas coisas. Muitos micro-organismos, eles não conseguem entrar, né, dentro do nosso corpo graças à nossa pele, tá? Nossa pele, ok, é um exemplo. E a gente tem aqui os fagócitos, que a gente explicou a fagostose. Os fagócitos são células que fazem a fagostose. Aqui dentro a gente está vendo esse micro-organismo, né? Dentro lá da célula, esse caso aqui é um neutrófilo, eu consigo dizer isso para você. Por causa desse núcleo, né, trilobado, ok? A gente tem uma célula dendrítica, que ela tem um formato diferentezinho. A gente tem o sistema complemento, né, que aqui é um micro-organismo e outras partezinhas menores. E a gente também vê a imunidade adaptativa desse lado. A gente falou dessa e a gente está falando agora dessa. A imunidade adaptativa diz respeito a linfócitos T e B, tá? Então, linfócitos B são células também de defesa. A gente também tem aqui os anticorpos, que os anticorpos não são células, eles são Vou colocar aqui a definição para vocês. Anticorpo, que eu falei de antígeno, mas não falei de anticorpo, né? O anticorpo é isso daqui, tá? Então, a gente tem formatos diferentes de anticorpos, né? Temos tipos diferentes de anticorpos. Então, a gente tem essa região variável, a gente tem essa cadeia leve, a gente tem uma cadeia pesada. Quando eu estiver falando de anticorpo, eu tô falando disso daqui, ó. Tá? Tem anticorpos também diferentes. Eu posso estar falando anticorpo do tipo que IgG, IgE, IgD, IgA, IgM. A gente tá vendo que anticorpos também tem vários tipos, né? Diferentes. E antígeno, a gente está falando de substância estranha. Para deixar claro na cabecinha de você. Opa! Antígeno, tá? Que eu vou colocar substâncias estranhas.
Aqui é o anticorpo. Então, a diferença do anticorpo e do antígeno é que o quê? Anticorpo, ele tá lá para te ajudar na defesa do organismo. O antígeno é uma substância estranha. Aqui, ó, o antígeno é toda substância estranha ao organismo que desencadeia a produção de anticorpos. Anticorpos, eles estão responsáveis pela defesa do seu organismo, tá? Vou colocar aqui definição também. Gente, vocês podem colocar essa aula para passar mais rápido, porque eu sou bem enrolada. Os anticorpos são glicoproteínas do tipo GALAN, né? A fração, enfim, é mais abundante do plasma sanguíneo. Ok, daqui eu já falei, né? Eu parei aqui. Tá, novamente, falei, expliquei um pouquinho daqui, expliquei um pouquinho daqui. Agora, vocês vão dar foco aqui nessa parte e eu vou falar, essa é a imunidade inata. Ela consiste na primeira linha de defesa contra patógenos. O que são patógenos? Organismos que são capazes de causar doença em um hospedeiro. Então, micro-organismos que, quando em contato entre o seu corpo, podem causar dano, tá? Tá vendo? Aqui lesaram, né? Micro-organismos entraram, eles podem causar dano, né? Levar ao adoecimento, assim a gente pode dizer. Eles estão presentes mesmo antes da infecção, ou seja, o seu corpo você não precisa estar doente para o sistema da imunidade corta essa palavra sistema, né? Para a imunidade inata estar atuando. Você todo dia está em contato com micro-organismos. Você tem micro-organismos na sua pele, você tem micro-organismos na sua boca, você tem micro-organismo no seu corpo inteiro, né? Então, micro-organismos só não tem somente lá do lado de fora. Você tem micro-organismos tanto dentro do seu corpo contra micro-organismos do lado de fora. A diferença é que o seu corpo reconhece os micro-organismos que ele precisa, como se fosse uma relação de simbiose. É isso que a gente começa a chamar quando a gente fala de microbiota. A gente está falando de um conjunto de micro-organismos que fazem parte do seu corpo e são necessários para o funcionamento do seu corpo. Eu vou mandar para vocês, é uma revisão de microbiota, mas eu já tenho áudio, tá? Gravado. Ok, e não tem resposta de memória. Aqui eu escrevi, tá, mas o que é isso, Liz? Gente, basicamente, ela não vai ser mais rápida e intensa mesmo após repetidas exposições a um patógeno. Por exemplo, seu corpo, uma vez na vida, o que eu fiz? Ah, tá, coloquei em outra guia, mas seu corpo uma vez na vida sofreu essa lesão aqui, entrou micro-organismos, seu corpo foi lá, conseguiu dar conta, cicatrizou e tudo certo. Aí você lesionou o mesmo lugar, depois de muito tempo, você lesionou, supondo a batata da perna, lesionou uma vez, passaram-se 5 anos, você lesionou de novo. Gente, o seu corpo não vai pensar assim, 5 anos atrás, isso daqui já teve um contato com o meu corpo. Então, dessa vez eu sei o que vou fazer. Não, a imunidade inata não desenvolve resposta de memória. Deixa eu colocar aqui, porque eu levei essa guia. Meu Deus do céu. Ok. Não desenvolve resposta de memória. Então, isso significa o patógeno, essa substância, esse micro-organismo, tanto faz, que invadiu o seu corpo não vai entender que aquilo uma vez, há 5 anos atrás, invadiu, ele vai atacar normalmente. Vai continuar atacando como se fosse a primeira vez que aquilo tivesse acontecido, tá? Quanto à especificidade, a gente vê estruturas moleculares comuns ao grupo de patógeno. Então, aqui a gente tem um padrão molecular. Diversidade é limitada e não fixa, então a gente não tem simplesmente, então aqui na imunidade inata só vai atuar os fagócitos. Não, na imunidade inata a gente pode atuar tanto os fagócitos como as células dendríticas, os células dendríticas são fagócitos, mas enfim, essa diversidade é limitada e não fixa. A distribuição é não clonal, ou seja, não gera clones. Eu não vou englobar esse micro-organismo e começar a multiplicar esse meu neutrófilo que englobou, não, tá? E ok, e os componentes da imunidade inata, a gente pode falar de barreiras físicas, como, por exemplo, uma barreira epitelial, a gente pode falar de barreiras químicas e biológicas, pode falar de não fagócitos e fagócitos, fatores solúveis, né? Ok, agora essa parte aqui da imunidade adaptativa, quando a gente fala de linfócitos B, a imunidade
adaptativa, né, diz respeito aos linfócitos B, aos linfócitos T, quando essa produção, né, de linfócitos... Não, calma, deixa eu ler aqui antes que fique muito confuso. A imunidade adaptativa, ela também pode ser chamada de imunidade adquirida, ou seja, é uma imunidade que você está ganhando, que antigamente você não tinha. Quando, supondo, você ganha imunidade a um vírus que uma vez te atacou e agora você está imune a ele porque o seu corpo começou a produzir anticorpos para aquele vírus, no caso das vacinas, né? Você vacinou, ok, você ganhou uma imunidade àquilo, ok. Vamos lá, a imunidade adaptativa, ela é ativada pelo contato com agentes infecciosos, tá? E a sua resposta à infecção aumenta em magnitude a cada exposição sucessiva ao mesmo invasor. Como assim? Tal invasor me atacou, eu criei anticorpos para ele. Dessa vez eu comecei comecei a multiplicar minhas células, porque eu sei que se caso esse micro-organismo invadir meu corpo de novo, eu já sei o que eu vou fazer nessa situação. Ai, meu Deus, tem que respirar, né, meu Deus. Desenvolve resposta de memória, o que a gente estava falando. Eu falei, né, comentei com vocês, aquilo me atacou, eu sei o que eu vou fazer. Nesse caso da imunidade inata, vai responder como se nunca tivesse visto aquilo na vida. Para ela, os fagócitos viram aquele trem circulando e falou, vou prender porque pode causar dano ao meu organismo. Prendeu, né, aquela coisinha englobou, né, fagocitou, é melhor dizer assim, que vocês agora já sabem o que é fagocitose, e levou consigo para poder apresentar, falar isso daqui, né, explicar direitinho o que é. Ok, desenvolve resposta de memória, ou seja, pode gerar clones, né? Gerar clones, eu falo no sentido de eu vou precisar uma vez defender isso, então vou deixar essas células aqui, né? Vai ser necessário, entre aspas. Daí ok, vamos seguir. Especificidade, detalhes e estruturas moleculares de micro-organismos distintos, diversidade enorme, não fixa, recombinação somática de genes, distribuição clonal. E dentro da imunidade adaptativa, a gente pode ver a imunidade humoral e a imunidade celular. A imunidade humoral, ela diz respeito à imunidade das células B, né, a produção de anticorpos. A gente viu que linfócitos, eles podem ser B ou T. E a imunidade celular, né, a imunidade mediada por célula é uma forma de resposta imunológica que não envolve anticorpos. Os linfócitos B, eles produzem anticorpos. Os linfócitos T não produzem anticorpos. Então, dentro da imunidade adaptativa, a gente pode ver linfócitos T e B e fatores solúveis, né, como o caso do sistema complemento, que ele pode atuar tanto na imunidade inata quanto na imunidade adaptativa. Aqui a gente falou, né, de células do sistema imunológico, já falamos neutrófilo com esse núcleo trilobado, o eosinófilo, o basófilo, monócito, macrófago. Aqui, né, tem muitas células diferentes, vocês estão vendo? As células também têm tipos diferentes e agem de maneira diferente. Aqui a gente tem os fagócitos, que podem fazer fagocitose, né? O basófilo libera histamina e heparina em infecções, eosinófilo produzem histamina em infecções, neutrófilos fagocitam os patógenos, mastócitos liberam histamina quando o tecido é lesado, monócitos diferenciam em macrófagos. Quando eu falo monócitos diferenciam em macrófago, é até um bom exemplo para dar aqui. Ok, a gente estava falando de uma corrente sanguínea, né? Corrente sanguínea porque há um fluxo sanguíneo aqui. E a passagem do sangue não está parado aqui, tá? Essa imagem, pensa que a gente tirou uma foto, né? Isso daqui não está parado, eles vivem correndo, né? O seu sangue, ele tá fluindo aqui, né? Ok, quando a gente fala, o que eu ia falar, meu pai, voltando aqui de monócito, a gente está falando de uma célula que fica no sangue, né? Ela está aqui presente no sangue e vai precisar sair daqui e vai precisar atacar estes micro-organismos. Vamos pensar assim, né? Os monócitos, eles saem do sangue e quando eles saem por um processo chamado, pelo um processo chamado diapedese, tá? Que é a saída de componentes que estão dentro desse vaso sanguíneo para fora. Então, a gente não tem
como se fosse uma porta que a célula vai lá, estica o braço, abre a porta e sai. Não, a gente tem todo um processinho que envolve essa saída desta célula para fora. Então, vamos lá pesquisar aqui por diapedese, também junto com você, pedese. Ui! Deixa eu ver. Uma imagem bem legal aqui. Por exemplo, a gente tem a fagocitose, né, que foi o processo de comer, entre aspas, o micro-organismo. E a diapedese, tá vendo? Aqui é o vaso sanguíneo, tá? Isso daqui a gente tá falando de um vaso sanguíneo com várias células diferentes, vários componentes, né? Aqui as hemácias em vermelho, células, glóbulos brancos em rosa, né? Então, a diapedese é esse processo que a célula migra, que ela sai, né, do vaso sanguíneo para fora do vaso sanguíneo. Então, aqui a gente está vendo uns espacinhos, mas esses espacinhos, eles são os espaços das próprias células umas nas outras. Aqui também tem uma imagem legal. Tá vendo? Aqui eu tenho uma célula, parece colada com outra célula. Nossa, mas essa qualidade tá ruim, né? E eu tenho aqui eles saindo por aqui. Então, a diapedese é basicamente isso. Não é difícil, não. É só essa saída do leucócito aqui, né? Para fora da corrente sanguínea. Histologia a gente mostrou. Chega de célula, agora vamos ver os órgãos. Quando a gente fala de órgãos do sistema imunitário, a gente está falando de órgãos primários e a gente também está falando de órgãos secundários. Então, eu tenho os linfonodos, eu acredito que eu mostrei aqui, né? Eu espero. Os linfonodos são essas partezinhas em verde. Gente, então, a gente tem no sistema imunitário, a gente tem órgãos também que fazem parte desse sistema. É um sistema, então, tem vários componentes, não só células de defesa, mas também temos uma rede de órgãos também que fazem parte, né? A gente tem na boca com as tonsilas palatino-lingual e adenoides faríngeos. Temos o timo, o baço, intestino grosso, medula óssea, apêndice, linfonodos. Ok. Temos órgãos primários e secundários. Órgãos linfóides primários, a gente tem o timo e a medula óssea. O timo, aqui é este daqui, a medula óssea a gente já falou, lembra? Dentro do ossinho, que a gente tem aqui medula óssea produzindo células de defesa, células também os glóbulos de sangue e tal, produzindo várias células. Ok? A gente já falou de medula óssea. E os órgãos linfóides secundários, os linfonodos, o baço, as tonsilhas e outros tecidos especializados nas membranas mucosas do intestino, por exemplo. Então, a gente tem algumas membranas mucosas, por exemplo, o muco, a nossa boca, né? Quando você vai comer um alimento, você quebra esse alimento, você mastiga esse alimento e você consegue deixando ele menor também, porque você tem a saliva lá com várias enzimas que quebram, ajudam nesse processo de, entre aspas, triturar com os dentes, né? Mas de quebrar quimicamente aquela comida que você colocou na boca, né? Agora, para fechar e resumir, a gente já falou de imunidade inata, a gente já falou de imunidade adaptativa. Então, a inata, a gente pode ver o caso dos granulócitos e dos macrófagos. Os granulócitos é que a gente consegue ver presença de grânulos, tá, na célula, como, por exemplo, os neutrófilos, os eosinófilos, basófilos. E a adaptativa, a gente está falando dos linfócitos B e das células T. Mecanismos de defesa e seus principais mediadores. Tá, e como um conceito, né, de imunidade. O que é imunidade, tá? Imunidade são os mecanismos que o nosso corpo apresenta para garantir proteção contra agentes que podem causar danos a ele. A imunidade é garantida graças ao nosso sistema imunológico, ao nosso sistema imunitário, ao nosso sistema imune, tanto faz. Então, eu posso chamar de sistema imunitário, sistema imunológico ou imune. Tudo eu tô falando desse sistema, tá? O qual é formado por moléculas, células, tecidos e órgãos que atuam de maneira conjunta para garantir nossa proteção. Alterações na nossa imunidade podem tornar-se mais suscetíveis a doenças. Ok, né? Então, por exemplo, se uma pessoa tem algum tipo de, vamos dizer, uma comorbidade ou, por exemplo, ela tem leucemia. Leucemia é um bom exemplo. Deixa eu fechar aqui. Opa, vou colocar aqui, né? Leucemia.
a gente vê que a leucemia é um tipo de câncer maligno que causa o acúmulo de células doentes na medula óssea, substituindo as saudáveis. É uma doença dos glóbulos brancos, os leucócitos, e muitas vezes sua origem é desconhecida. Então, a gente pode ver, né, que é um tipo de câncer que realmente é muito triste, mas que pode atingir as pessoas e muitas vezes a gente nem sabe por quê. Então, câncer que ocorre na formação das células sanguíneas, dificultando a capacidade do organismo de combater infecções. Depois vocês dão uma pesquisada maior sobre doenças, né, do sistema imunitário, relacionadas ao sistema imunitário, ou a gente pode também falar de alergias, que é o sistema imunitário que também combate. Vamos lá colocar aqui alergias. Acho que vale a pena mostrar logo aqui. Alergias é uma doença que afeta diretamente o sistema imunológico. Ela consiste em uma reação excessiva a qualquer substância que deveria ser normalmente inofensiva ao organismo. Muitas vezes esse problema tem um componente hereditário. Então, por exemplo, uma pessoa é alérgica a alguma amendoim, né? Vocês podem ver. Por quê? Porque muitas vezes proteínas do amendoim é como se fosse assim, ó. Vou colocar aqui um amendoim que é até melhor. Olha só, amendoim e alergia. Então, muitas pessoas podem ter casos graves, né? Assim, nossa, mas só um amendoim. Por quê? Porque o corpo reconheceu alguma coisa desse amendoim, alguma substância desse amendoim, alguma proteína, ou o próprio amendoim, como um antígeno, como um patógeno, como um micro-organismo, e o corpo começou a dizer, pera, isso daqui, vamos pensar que isso daqui ele respondeu como se fosse a mesma coisa, né? Pera, isso daqui, esse amendoim aqui é uma coisa muito estranha, então vamos atacar isso daqui, entendeu? Mais ou menos, né? Eu não expliquei muito bem, mas vocês têm uma aula sobre isso. E ok, o termo imunidade, então a gente fala de sistema imune, a gente fala de imunidade, ok, o que é? O termo imunidade, na atualidade, refere-se à capacidade do nosso corpo de reconhecer agentes estranhos e provocar uma resposta contra esse agente, evitando que ele nos cause danos. Bom, gente, eu acho que já foi muito, né, o tempo, passou bastante do tempo, peço até perdão. Mas eu posso mandar para vocês, na verdade já está aqui no Drive, tá alguns áudios sobre microbiota, alguns livros também para vocês revisarem. E se restarem dúvidas ou se alguma coisa aqui eu falei errado, vocês podem me corrigir, você tem essa liberdade, porque muitas vezes eu tô falando aqui e posso errar também, né? Então, a gente tá sempre... como que fala? Esqueci, mas ok. Beijinhos pra vocês. Se restar dúvida, eu posso tentar gravar uma menor ou ensinar de outro jeito. Vocês me falem, tá? Beijos e se cuidem.